Responda. Oi, pessoal! Deixar aqui com vocês vivem pedindo pro moço bonito responder as coisas. Tá aqui o moço bonito, esse é o moço bonito, e ele vai responder o que vocês têm de dúvida, curiosidade. Então, mande suas dúvidas, mande dúvidas. Não, fugir não. Mande dúvidas aqui pro moço bonito. Só que, moço bonito, deixa eu falar. Responderei. Você tem que segurar o celular. Porque assim o microfone. Falando nisso, você traz aqueles microfones. Tá bom. Uma. Você aprende, ó. Blogueirinho faz assim, ó. É pra cima, pra baixo. Esse negócio de pra baixo é papo. Aqui, ó. Aqui, moço bonito, cadê? Tem aqui. Boa noite. Eu me casei com o primo do moço bonito, porém não os conheço pessoalmente. Ó! Qual primo? Eu tô querendo saber que primo Renata, também, fala gente. que primo é Renata. É a O que Renata de Elias- Belo Horizonte? O que o Elias não Se fala for, de Belo, primo, né? se for de Belo Horizonte, conhece pessoalmente sim, você que não lembra. Manda aí, Se gente. se for a Renata do Cássio, não sei se é do Cássio, não. Primo do moço bonito, eu quero saber que primo é esse. Como vocês passaram de final de ano? Aonde vocês passaram? Passaram em casa? Se libertaram dos eventos de família? Dos eventos dos compromissos? Ah, conhece sim, é do Totti. Renata do Totti. A gente já se viu pessoalmente sim. É que você não lembra. A última vez que eu fui para Divinópolis foi num aniversário da minha avó, se não me engano, que foi inclusive na casa lá na roça, aquela casa que a tia Luzia construiu, se não me engano. E aí, gente? Perguntem coisas, façam perguntas cabulosas sobre a Dani. Como que vocês passaram de fim de ano? Falem aí. Aqui, essa noite, por causa dos fogos de artifício, o Aquiles acordou 2 da manhã. Aí a Dani estava bem cansada, aí eu tive que ficar com o Aquiles. Então foi bem complicado o fogo de artifício com o Aquiles. E o Aquiles, como ele não tem a compreensão, ele acorda com os fogos, assim. Se ele acorda no meio da noite, ele não tem a compreensão de que ele pode voltar a dormir. Então fica bem complicado. Tipo, a gente tem que ficar com ele, porque ele levanta, começa a ficar agitado. Ele acha que simplesmente, independente de estar dia ou estar noite, pode ficar agitado e sair andando pela casa, e pega o Velotrol e brinca. Não é um Velotrol, é um triciclo. E fica brincando, andando de um lado para o outro. Vocês tiveram também problemas com fogos? Perguntem. Antes. Cadê? Fiquem aí que a Dani já volta. Esse canal aí vai se chamar Moço Bonito agora. A gente vai mudar, vai ser moçobonito.com. Tá entrando gente, mas as pessoas não estão interessadas No Moço Bonito. no moço bonito. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui, coloca aí. Coloca aí pra eu pegar os microfones pra nós. Sair rapidinho, gente. Só um instantinho. Por quê? Será Tem vai que sair pra funcionar? funcionar? O que causa autismo? Rapidinho, gente. Deixa eu arrumar aqui. Será que vai funcionar?
Não Vamos sei. ver. Bora lá, ótima pergunta. Será que vai funcionar colocando assim? O que causa o autismo, gente? Ótima pergunta. Quem ganhar, assim, o que nós sabemos hoje sobre o autismo, que o autismo, ele é... Cadê? Tá aqui? Tá. Nós sabemos que a base do autismo é genética, mas o que causa? Da onde vem? Por que nós temos essas alterações genéticas? O que veio ocorrendo historicamente ao longo de muitos e muitos anos, nós ainda não compreendemos, né? Mas nós sabemos que grande parte da base é genética e grande parte é hereditária. E parte disso são alterações desses genes no ambiente intrauterino. E o que isso significa, né? Então, por exemplo, devido a questões, uma interação medicamentosa, questões de estresse, várias questões envolvidas, inclusive uma das estudiosas brasileiras em relação a isso, a Anita Brito, ela estuda sobre esse assunto e o que nós compreendemos que isso pode ter alterações nesses primeiros momentos de vida nesses genes. Outra questão também em relação ao autismo, gente, é a questão da epigenética. Então, assim, o que acontece? Tá, aqui, ó, não tem um fator de causa do autismo. Exatamente, a gente ainda não existe um fator. O que nós sabemos o que manifesta os comportamentos do autismo tem uma base genética comum. Só que hoje o nosso entendimento não é só... Entendi. Hoje o nosso entendimento em relação a isso é que nós temos também a epigenética influenciando em relação aos transtornos. E o que vem a ser a questão da epigenética, né? Eu gosto muito desse exemplo, para mim é um exemplo que é bem didático. Vamos pensar nos genes como um livro de receita. Então a gente tem um livro de receita que são genes, ou melhor, vamos mudar um pouquinho esse exemplo. Vamos pensar, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Só me dão um feedback se vocês estão escutando direitinho. Vamos pensar. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá entender o seguinte, vamos pensar que os genes é como fosse um plano diretor de uma obra. Então vamos pensar o seguinte, o plano diretor, não, de forma alguma. Vamos lá entender aqui, vamos voltar aqui nessa questão, vamos entender esses aspectos. Vamos lá, entender aqui, eu vou tentar trazer essa linha de raciocínio aqui para vocês. Pode continuar. Porque tá barulho. Não, eu sei, eu tava para abrir o... Eu sou monotarefa. Então vamos lá compreender aqui, gente, esse raciocínio que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos imaginar os nossos genes como fosse um plano diretor de uma obra. Eu moro em Brasília. Brasília, aqui, a gente teve uma obra, um projeto básico, plano piloto, onde dizia onde ia construir as casas, o tamanho dos prédios, onde iam estar as ruas. Então vamos imaginar os genes como fosse esse plano diretor dessa obra. Os genes que estão lá, o DNA, que é o que manda em tudo. Então, o que acontece? Esses genes vão estar falando como é que essas células elas vão trabalhar, como elas vão se diferenciar. Então, nos primeiros momentos de vida, quando a gente tá ali, aquela mórula cheia de células, elas vão se dividindo e vão virando tecidos e vão se diferenciando. E com isso, toda essa estrutura vai se tornando cada vez mais complexa. Quem define isso tudo tá ali escrito nos genes. Mas ok, esse ano não, 2024, nós tivemos os ganhadores do Prêmio Nobel sobre epigenética, que eles conseguiram identificar o miRNA. E aí vamos compreender tudo isso nesse sentido, né?
Quando a gente está falando sobre os genes, a gente tem um plano que está ali escrito. A epigenética, ela vai pegar esse pedaço de plano, onde, por exemplo, tem que construir um prédio, tem que construir uma ponte, tem que construir uma rua. A epigenética, ela vai estar ali ditando quantas ruas vão ser feitas naquele momento, quantos prédios vão ser feitos, o tamanho do prédio. Então ela vai estar ditando tudo isso. Então a epigenética, ela rege como vai ser essa expressão gênica. E essa questão do autismo está ficando cada vez mais evidente. Que o autismo, ela não é uma questão só genética, ela é uma questão de epigenética também. E aí, durante esse período intrauterino, nós temos os marcadores epigenéticos. Então, além da gente ter algumas diferenciações em genes, que sim estão sendo estudados, nós temos diferenciações epigenéticas. E isso muda todo o rolê, gente. Por quê? Qual é a grande dificuldade hoje? Durante muito tempo foi feito mapeamento genéticos, mas porque esse autista, você vai fazer ali o levantamento com gêmeos, porque estudo em gêmeos, eles são estudos muito relevantes, estudos em gêmeos idênticos. Você vai levantar esses genes, eles têm o mesmo material genético, mas por exemplo, vai ter um autismo muito mais agravado, com várias comorbidades, enquanto o outro vai ter um curso de desenvolvimento totalmente diferente. A gente está falando sobre gêmeos idênticos. Então, os marcadores epigenéticos, eles são muito importantes. Aí a questão, a pessoa vai perguntar, e aí, Dani, como é que eu verifico isso? Infelizmente, nós não temos atualmente uma tecnologia para conseguir fazer esse levantamento a larga escala, do tipo, você vai ali num laboratório para verificar questões epigenéticas. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos fazer isso. E eu acho que é uma questão de tempo, só que a gente precisa de ter mais estudos. Para vocês terem noção, esse ano foi o ganhador do Prêmio Nobel sobre epigenética. Inclusive, os ganhadores do Prêmio Nobel estão muito preocupados com as manipulações em relação a essa questão epigenética, né? Recentemente eles tiveram um relato em relação a isso. Então, gente... Uma coisa que também os laboratórios tinham que se esforçar era ser mais barato fazer o exame genético, porque a gente está fornecendo inteligência. Quando as pessoas estão fazendo os exames genéticos, elas estão fornecendo inteligência para esse banco de dados, para cada vez ter um mapeamento bem mais preciso de rastrear quais são esses genes, porque o autismo é multigênico, multifatorial, não sei o quê. Então, para ter esse rastreio desse tanto de... Para ter esse rastreio desse tanto de gene e conseguir fazer a correlação, precisava que houvesse um esforço muito grande da academia, dos laboratórios, alguma forma. E isso que o Elias está trazendo é muito importante, porque o que acontece? Em 2019, 2020, nós tivemos uma publicação muito grande, que foi em 5 continentes, trazendo mais de, se eu bem me lembro, 2 milhões de dados, que foi aí que a gente começou a realmente compreender que o autismo, ele tem uma base genética muito grande e uma base hereditária muito grande, mais de 80% hereditário. Então, só que tem uma questão nisso. Se viu também variantes em relação a regiões. Então, quando a gente vai estudar sobre o Brasil, é importante a gente estudar o mapeamento genético dos brasileiros, o mapeamento genético dos mexicanos, o mapeamento genético dos americanos, norte-americanos, e assim vai. E aí vem essa questão, essa facilidade de fornecer essas informações. E outro detalhe que você estava falando da epigenética é que mesmo em caso de gêmeos idênticos, em que um manifesta e outro não quer dizer que não seja uma questão genética, que o autismo deles não seja, porque pode ter justamente algum fator ambiental
que, vamos dizer, que ativou esse gene de alguma forma, né? Que é justamente a questão, da epigenética. Então, a questão da epigenética, gente, a gente tem que estudar mais, considerar mais, entender mais. A gente tem que sair desse primeiro patamar de falar que o autismo é genético, porque sim, a gente já compreendeu isso. Mas existem fatores epigenéticos que a gente não compreende ainda. E nesse momento, o que a gente compreende hoje dos fatores epigenéticos? É questão de boa alimentação, uma vida menos estressante, uma vida... Enfim, a gente vai compreendendo vários desses fatores, mas mesmo assim, ainda carece muito estudo. Muito estudo. Por exemplo, questão de atividade física, enfim, várias questões. Eu tenho um post e eu tenho... Na verdade tá virando um livro já isso, né? Já tá na casa das 200 páginas minha correlação ali entre autismo, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH, transtornos motores, deficiência intelectual, tá um trem que já tá ficando desse tamanho, gente. Eu acho que já passou das 200 páginas, amor. Publicar um livro. Acho que já tá na hora de eu arrumar isso daí e virar um livro. Porque eu comecei a levantar muito estudo. A minha palestra, gente, sobre esquizofrenia, eu li 73 estudos para fazer uma palestra de 1 hora. Tem 73 estudos ali. Lógico que tem uma parcela que eu peguei assim e falei, não, isso daqui não tá. Mas o que importa é o seguinte, é a gente compreender que os transtornos... Obrigada, meu lindo. É compreender os transtornos ao longo do tempo. Por quê? Nós temos todo um processo de maturação do cérebro para que alguns transtornos eles fiquem evidentes. Por exemplo, a deficiência intelectual, a gente não pode falar com uma criança pequenininha sobre deficiência intelectual, porque existe uma maturação. A gente não pode falar sobre TDAH numa criança pequena. Nós não podemos falar sobre esquizofrenia em certas fases da vida, porque também existe uma fase que a gente começa a enxergar esses comportamentos, apesar de existir casos raríssimos de esquizofrenia extremamente precoce. E o que eu quero trazer aqui para você... Desculpa te cortar. Sim. Você falando isso daí, eu queria abrir um parêntese aqui, que eu acho importante, que a gente estava falando... Você está falando um negócio de... Para o diagnóstico de todos isso daí, tem marcos. Sim. Tem marcos. Em algum momento deve-se falar em marcos de diagnóstico também. Não só em marcos de desenvolvimento, não sei o quê, mas marcos de diagnóstico, porque muitas vezes as pessoas querem diagnosticar, por exemplo, um nível 3 no bebê de 3 meses. Isso é inviável. Não dá. Não dá. Mas assim, um fato é que a criança, às vezes essa criança exige mais suporte que uma criança... Enfim, a gente sabe, por exemplo, o Aquiles é uma criança que sempre exigiu muito, 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 muito. Mas podia ser justificado pela prematuridade. Segundo o DSM, não é razoável se diagnosticar suporte na cidade. Não existe essa razoabilidade. O Aquiles só foi, assim, a gente só foi começar a ficar preocupado com depois dos 9, 10 meses, sim, que ele começou a apresentar alguns atrasos. Nada muito significativo, mas só que alguns atrasos, assim, não chegava a ser atraso, era comportamento diferente. Sim. Diferente do esperado, do que a gente estava... Não é do esperado, era do esperado que estava lá na literatura, e também fora do esperado que a gente está acostumado, porque minha família tem muita gente... A gente teve contato com muitos bebês na minha família, a gente tem uma amostra... A família do Elias assim, tem bebê de... Então, assim, a gente vai por que fulano desenvolveu, Aquiles não faz isso? Por que ciclano faz isso? Então, a gente tem a gente começou a suspeitar, mas também não é porque ele tinha essas características, esses atrasos, que ele já ia garantir ser nível 3. Aqui, ó. Os primeiros sintomas podem ser considerados a partir de qual idade em bebês e crianças? Tá, em tese, o autismo ele pode ser diagnosticado nos primeiros momentos de vida. E vale lembrar aqui que eu quero puxar uma pergunta, uma pessoa fala uma coisa lá no início. O que é o autismo? O autismo são questões comportamentais, é uma manifestação comportamental. Um exemplo do Aquiles foi a troca de balbucio que ele não teve aos 6 meses, que é esperado. Mas o que eu quero trazer aqui rapidinho é só a questão que
da mesma forma que a gente traz a questão genética, assim, existe autismos dentro do autismo. Nós temos aquele autismo com perfil sindrômico. A gente tem um autismo por uma questão, por exemplo, da paralisia cerebral, por uma questão específica. Então, por exemplo, uma pessoa chegou lá em cima e falou assim, por questões do parto. Então, por exemplo, uma questão de oxigenação e tudo. A questão é que o autismo ele é comportamental. A gente enxerga ele de forma comportamental. O diagnóstico ele é comportamental. Por mais que a gente fale sobre as questões genéticas do autismo, mas a gente tem toda essa questão comportamental. O que importa é que esses comportamentos ele tem que estar ali nos primeiros momentos de vida. Então tem que iniciar, por isso ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. E que ele tem que causar prejuízos e outra. Você tem que completar o primeiro quadro, né, completo, que é as questões ali sociais, e o segundo quadro ali, que é a questão dos comportamentos repetitivos, estereotipados, questões sensoriais, inflexibilidade, tem que ser pelo menos 2 desses itens. Então a gente tem 2 e, enfim, causar transtorno, e aí nós vamos para o segundo processo, que são os níveis de suporte. Só que vale lembrar que no Brasil a gente usa CID, nós estamos no CID-11, e o CID-11 não fala sobre níveis de suporte. O CID-11, inclusive eu tenho uma apostila sobre isso, basta vocês digitarem aqui DITEIA, porque está na minha apostila sobre TI, ou TEI, acho que é DITEIA, né? É DITEIA. Eu tenho uma apostila que se chama basta você digitar DITEIA, tá até aqui, ó. DITEIA, que eu explico bastante sobre essa correlação do autismo com a deficiência intelectual, porque isso daí foi um marco muito grande no CID-11, essas alterações, né? Então, eu acho que tem que digitar tudo em maiúsculo, gente. Eu tenho quase certeza que esse comando eu fiz de forma bem grosseira mesmo, assim. A Leila mandou só com a primeira maiúscula. Se puder dar o feedback, se recebeu a mensagem. Recebe no direct, não precisa nem sair da live, aparece um pop-up. Aparece um pop-up, é assim mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Boa noite, eu não consigo ficar em lugares movimentados e com muito barulho, sempre uso protetor de ouvido, todos os barulhos me incomodam, não sei se é autismo. Só isso não é autismo. Isso, por exemplo, a gente tem um transtorno de processamento sensorial. E hipersensibilidade sensorial é uma coisa... Sim. É um dos requisitos, mas se causa transtorno e é uma coisa específica... Gente, uma coisa que é importante é entender sobre diagnóstico diferencial. Não adianta a gente colocar tudo na conta do autismo. Pode ser um transtorno de processamento sensorial. E o transtorno de processamento sensorial, gente, quem trabalha, quem entende muito sobre isso, é uma pessoa que tem formação em integração sensorial e tem que ter como formação base, ou tem que ser um terapeuta ocupacional para ter essa formação. E eles estão para abrir para fisioterapeuta, ainda está uma discussão grande. Eu lembro que teve uma resolução no início do ano, mas não sei se isso fechou. Então pode ser uma questão de integração. Meu filho, que bom, recebeu. Meu filho foi diagnosticado aos 17 anos, mas eu como mãe já sabia bem. É interessante você trazer isso. Eu fui diagnosticada, gente, autista com 15 anos, 14 para 15 anos. Hoje em dia, esse diagnóstico eu diria ser tardio, né? Mas naquela época, sim, eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger. E na época isso era extremamente precoce. Quantas mulheres vocês conhecem que foram diagnosticadas na adolescência? Até nos dias de hoje. É muito difícil, é muito difícil. Mas aí entra o Elias, né? Porque assim, quem me conhece, meus colegas de trabalho, quem convive comigo, meu marido, quando eu explico sobre autismo, a pessoa sempre fala, nossa, faz muito sentido. Mas às vezes vocês que estão olhando aí, do outro lado, vocês não conseguem perceber porque vocês não convivem comigo. Então ele é a melhor pessoa para vocês perguntarem sobre o meu autismo, sobre o meu TDAH.
E até mesmo fizeram uma pergunta agora sobre minhas altas habilidades. Eu sou altamente habilidosa. Eu tenho muitas questões com as altas habilidades. Eu tenho muita dificuldade em aceitar que eu tenho altas habilidades. Tem. E eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o Elias, tá? Meus pais também, as pessoas, enfim. As suas altas habilidades, elas são muito notórias quando a gente te vê em ação, quando a gente te vê conversando, quando a gente te vê trabalhando, estudando, quando te vê fazendo o processo das suas demandas. Sobre o seu TDAH, antes muitas características do TDAH eu não entendia, porque eu não sabia nem o que era TDAH na época. Mas à medida que a Dani foi estudando e me explicando o que era, né, eu falando para vocês e eu acompanhando tudo, à medida que ela foi estudando e me ensinando, as peças foram encaixando, do TDAH dela, da impulsividade, a hiperatividade, junto com o autismo, as estereotipias, muitas das estereotipias e assim, algumas características do autismo também são muito, muito fortes, mas é aquele negócio, né? Antes, quando a gente não sabia, né? A gente não entendia nada, a gente é característica, é seu comportamento, é sua característica, você é assim. Dá para mudar? Talvez com algum esforço. Mas depois do diagnóstico, principalmente, antes dela falar que... Porque assim, o Elias não sabia que eu era autista. Sim. Ele ficou sabendo quando a gente já era casado. Isso já tem muitos anos, né? Eu tava com uns 23 anos, 24, né? E aí eu já tava trabalhando num hospital e tudo. Aí eu contei pro Elias quando eu conversei com um amigo meu, um chefe meu, psiquiatra. E aí eu aceitei meu diagnóstico e fui falar com o Elias. E aí ele entendeu. Eu comecei a estudar bastante, li bastante. Isso muito antes do Aquiles. Sim. 10 anos aí antes eu fui, do Aí eu fui falar Aquiles. assim, à medida que eu fui estudando, eu fui vendo, realmente faz bastante sentido. Quando ela falou, ainda falava muito Asperger, né? Eu fui diagnosticado com 15 anos com síndrome de Asperger. Eu falei, nossa, faz bastante sentido. E ele inclusive, que me trouxe, falou, não, agora tudo é autismo. Eu não sabia disso, porque foi justamente na transição do DSM que ele ficou sabendo. É verdade, foi 2013. Eu não sabia disso. Ele que me contou dessa novidade na época. Mas assim, eu também, gente, eu demorei, mesmo no momento que eu comecei a aceitar, eu demorei pra aceitar. Porque eu falo que eu sou uma capacitista em desconstrução. Eu sempre estou desconstruindo meu capacitismo de pouquinho em pouquinho. E teve outro fator, teve o fator que o Aquiles veio com nível 3. Sim. Aí você voltou a se questionar. Nossa, demais. Será você que eu sou voltou autista? a se questionar sobre o ser autista, porque falou, não, se isso é autismo, eu não posso ser, eu não sou assim. Exatamente. Mas só que é justamente aí sim eu posso falar que a questão do nível de suporte é que assim, a Dani é nível de suporte 3, porque ela é nível de suporte 3 do Aquiles. O Aquiles precisa de suporte integral. Muitas vezes o Aquiles está em crise e, dependendo da época do mês principalmente, a Dani também entra em crise com a crise do Aquiles, por tabela. Então acaba que nesses momentos eu sou um nível 4, eu sou um suporte nível 4. Eu não sou nível 4 de suporte, eu sou um suporte nível 4. Porque eu tenho que atender. A gente abstrair. Eu tenho que abstrair. Ele tá abstraindo porque o Elias ele tem essas. Mas por isso que eu falei que eu não sou nível de suporte 4. Eu sou um suporte nível 4 nesse momento específico, que não é o tempo todo, é em momentos específicos, que o Aquiles está em crise, você está em crise, eu tenho que gerenciar essas duas crises e conter a minha crise interior, porque a gente fica emocionalmente abalado nesses momentos. Então eu tenho que falar assim, eu tenho que engolir as minhas crises interiores para eu ter que lidar com elas depois. Mas nesses momentos fica muito claro o seu autismo também.
Não, assim, não só nesses momentos, mas esse momento fica bem claro. E assim, seu TDAH, a gente conversando no dia a dia, a gente percebe que tem muitas das questões da hiperatividade e da impulsividade. Eu sou muito hiperativa, gente. Muito hiperativa. E já a questão das altas habilidades e superdotação são as questões que fazem com que você faça... As pessoas, por exemplo, do outro lado, percebem pouco as suas questões do seu TDAH e do seu autismo, justamente por conta dessa sua capacidade, essa sua habilidade em contornar esses seus transtornos, que são transtornos, te causam transtorno, te causam um gasto de energia a mais para você fazer você, ao invés de passar em linha reta, você está fazendo uma curva muito longa para fazer todo esse mascaramento, vamos usar um mascaramento, para você transparecer um pouco menos, porque afinal não é agradável as pessoas assistirem a pessoa nua e crua sem essas máscaras, né? Então, assim, a questão da dupla excepcionalidade fica bem clara para quem está o tempo todo com você quando essa máscara não tá posta. É isso. Complicado, bem complicado. Desculpa a pergunta longa. Gente, aqui ó, vamos cá para as perguntas. Mandem suas dúvidas aqui, pergunta o que vocês quiserem, que a gente vai, ó, eu ainda tô... Esse é o meu vinho ou esse é o vinho? É o meu? Seu. Ó. Viu? Essa hora eu ainda tenho que tomar. falando. Eu não sou boa nisso. Eu tomo um copo de água dos outros, eu nem lembro dessas coisas. Eu sou terrível com isso. Então, ó, gente, vão deixando suas dúvidas nos comentários que a gente vai respondendo uma por uma. Vamos lá, aqui, ó, do Ronald Silva. Boa noite, desculpa a pergunta longa, mas qual é a melhor forma? Adoro pergunta longa, gente, pra começar, porque pergunta longa, a pessoa contextualiza. Quando a pessoa é muito seca, às vezes eu fico perdida, eu falo, o que ela tá querendo dizer? Mas, ó, vamos lá pra pergunta. Nos detalhes. Nos detalhes. Boa noite, desculpa a pergunta longa. Quem lembrar dessa referência, entrega a idade. Tá velho. Quem lembrar dessa referência... Todo mundo aqui é velho. Na real, assim, se tiver algum... Quem for aqui abaixo dos 35... É, por aí. Vamos colocar. Quem é abaixo dos 35 aqui é jovem. É jovem, porque o pessoal que me segue daí pra cima. Quem lembrar dessa referência dos mínimos detalhes é velho. Tu não tem como. Quem lembrar dessa referência é velho. É um outro tipo de jovem. Aqui, ó. Mas qual é a melhor forma para saber como montar um cronograma de exercício para uma criança autista em desenvolvimento? Eu adoro essa pergunta. Adoro. Por quê? Por que eu adoro essa pergunta? Porque não existe fórmula mágica, gente. Vamos lá entender o seguinte. O que é transtorno? Transtorno é o que está te causando dor, o que está te causando incômodo. E transtorno não causa só transtorno para a pessoa. Transtorno causa transtorno para todo mundo em volta. Então, quando a gente fala sobre o autismo, a gente fica pensando muito em atraso de desenvolvimento. Atraso de desenvolvimento não é autismo, gente. Para começar, a gente não tem que colocar essa similaridade. Atraso de desenvolvimento, a gente fica naquela expectativa do chegar naquele ponto, mas não. Quando a gente está falando sobre intervenção para transtorno, a gente tem que focar no que está causando transtorno. Então, eu gosto muito da árvore dos comportamentos interferentes, o que está interferindo nessa aprendizagem, e a gente começa lá do ápice dessa árvore. Aí abre o parênteses, né? O atraso do desenvolvimento é por conta dessas características. Por conta de. Então, o que acontece? O que está lá no topo dessa árvore é o que causa risco à vida dessa pessoa. Transtorno de pica, dor, incômodo. Isso daí é o ápice do ápice, que é o que a gente tem que trabalhar urgentemente. Vamos seguindo na árvore: comportamento autolesivo, heteroagressivo, destruição de propriedade. Esse é o outro ponto que tem que ser trabalhado, porque isso causa transtorno para todo mundo, para pessoa, para tudo, causa risco à vida. Enfim, independente se é autismo, se é transtorno explosivo intermitente, se é TDAH, se é TOD, eu estou falando sobre comportamentos. Seguindo nisso, tolerância e resiliência.
Qual é a questão de muitos transtornos? Isso além do autismo é baixa tolerância e resiliência. Você vive um transtorno, o custo de resposta é mais alto. Você entra numa inércia do que você está fazendo porque o custo de resposta é mais baixo. Morder, fazer tal coisa. Então, assim, quando a gente entra na fase de aprender outros comportamentos, o custo de resposta é maior. Então, a gente tem que abdicar da nossa zona de conforto para aprender. E essas fases de abdicar e concentrar e permanecer numa atividade, elas são divididas em etapas. E lógico que a gente tem que levar em consideração a maturação desse cérebro, porque ali até os 4, 6 anos, 7 anos, na verdade até os 24, né? Na real, a gente tem fases para isso, para essas tolerâncias e resiliências e cada vez ficar mais e mais envolvido em atividades que não seja o seu hiperfoco para começar, né? Também. Então, nós temos que levar isso em consideração. Outro ponto que eu trouxe, lembra que a gente fica falando sobre nível de suporte? Nível de suporte, essa outra pessoa que está me dando suporte, é quem está envolvido comigo, quem está ali, as coisas que estão envolvidas para dar suporte. A gente tem que reduzir esse nível de suporte. Então, o que a gente tem que perguntar para ele? Como é que eu faço? O que acontece nessa interação? Como é que é essa rotina durante o dia? Como é que é tudo isso? Porque aí a gente vai fazer o quê? Essa priorização. O que é importante agora? Como é que a gente aprende, pessoal? Emoção e repetição. A gente precisa repetir em vários ambientes. E aí entra o cerne do autismo. A dificuldade do autista está em generalizar. Se a gente faz programas restritos a uma clínica, um programa, como eu trouxe aqui, uma lista de exercícios, um cronograma de exercício, que seja muito específico em um certo momento, isso não faz sentido, gente. Nós temos que generalizar. Esses comportamentos têm que estar em vários ambientes. Por isso, nós temos que seguir essa árvore de decisão para quê? Ter repetição, emoção envolvida e assim, através dessas habilidades, a gente chegar na cereja no topo do bolo, que é o quê? A pessoa aprender sem precisar ser ensinada a cada passo. Então, é isso. E para isso, eu vou te falar uma coisa. Mais do que entender sobre desenvolvimento humano e tudo, porque isso daí fica para os terapeutas. Para pais, o que nós temos que compreender? Aonde o calo tá pegando. Eu tenho uma agenda, agora eu não vou lembrar, tá num post meu. Moça, olha aqui para eu saber o código, para passar para o pessoal, que é o pessoal já pega é um diário, que você preenche esse diário por 14 dias. Olhar no meu feed, eu postei tem pouco tempo que eu refiz esse diário, é só olhar o meu feed. Pra ver cadê? Aqui, ó. O diário do autista. Aqui, ó. Tem esse vídeo aqui meu, aqui, ó. Esse aqui. Deixa mostra eu... Mostra a thumb do vídeo. Aqui, mas eu vou mostrar o código pra vocês. DFA. Basta vocês digitarem. Esse código daqui de TEI é uma outra apostila que eu tenho, mas, ó, é DFA. É a apostila, vocês digitem aqui nos comentários DFA, que ela é uma apostila sobre o diário. E como é que funciona esse diário? Você vai preencher esse diário por 14 dias, leia com muita atenção as primeiras páginas, porque tem todas as instruções de como você preencher esse diário, tá bom, gente? Então o primeiro passo é ler. E aí, o que você vai fazer? Passou os 14 dias, você preencheu, depois você vai passar por umas 9, 10 perguntas para você refletir. Você vai ler todo esse diário depois de 14 dias e é um diário muito fácil de preencher. É um diário que você vai preencher antes de dormir, preferencialmente antes de dormir, porque passou o dia inteiro e aí você só vai ticar ali.
Ah, sim, não, vai ticar. Só fazer o canetinha ali, canetão, pá. E aí, depois de 14 dias, você vai olhar esse diário e aí tem 9, 10 perguntas para você responder. Através dessas perguntas, ela vai elevar o seu nível de consciência sobre como é que tá a vida de vocês, aonde o calo tá pegando. Por quê? A professora vai falar que é tal coisa, a sua mãe vai falar que é tal coisa, a avó, né, o avô, fulano, vizinho vai falar que é tal coisa, mas quem vive a vida de vocês são vocês. Não é o terapeuta do seu filho, não é a professora, não é o avô, não é a avó, são vocês. É quem tá aí no dia a dia, que dá banho no menino, que leva pro banheiro, que troca a fralda, quem tá ali convivendo o de suporte verdade. É quem abdica de alguma coisa? Exatamente, é o da suporte. Vida. Você está abdicando de alguma coisa da sua vida para dar esse suporte. Você está abdicando de, vamos dizer assim, do que as pessoas fazem dentro da normalidade. A paternidade, você abdica de muita coisa naturalmente. Mas o que você está abdicando além do esperado é o nível de suporte que você está fornecendo. Exatamente. E isso, depois de 14 dias, você vai refletir. São perguntas, gente. Essas perguntas são baseadas no estudo do Gold Diamond. Então, assim, todo esse e outra, não foi feito sozinho. Eu fiz com uma médica, que é a doutora Ellen Siqueira. Então, eu não tirei essas coisas do meu sovaco. Eu conversei muito com a doutora Ellen pra gente fazer essa agenda. Ela passa para os pacientes dela essa agenda para vocês terem uma noção. Nós estudamos, as perguntas são baseadas nos estudos do Gold Diamond, que é um estudo sobre autorreflexão, justamente para o processo de anamnese. E aí vocês vão pegar isso, vocês vão estar empoderados para conversar com o terapeuta, para conversar com o professor, para conversar com o médico sobre, Caio, eu não estou dormindo. Ou, por exemplo, o que aconteceu, teve uma mãe que usou essa agenda, uma versão anterior dela, porque essa aí foi uma versão já modificada. Qual era a anterior? Era uma roxinha. Era uma roxinha que ela não tinha capa, nada, não tinha instrução. As pessoas estavam perdidas. Aí eu falei, eu tenho que fazer um manual de instrução. Era uma roxinha. Pode deixar para você. Tá. E aí o que acontece? Nesse daí, pode falar. A mãe, ela descobriu, né, com o filho, que ele estava tendo problema gastrointestinal. A avó estava chuchando lactose no menino, descobriu que o menino tinha problema com lactose. Menina tinha problema com lactose. Através da Muitas agenda. vezes a pessoa faz sem saber, né? Às vezes Sem a pessoa saber, dá pão de queijo sem lembrar que queijo tem lactose. Porque ela não gostava de lactose, na casa não gostava de lactose, mas a avó chuchando lactose na menina. E aí descobriu através da agenda. Então, olha, gente, que ferramenta massa. Bora seguir. Estou adorando a live, Bianca, que bom que você está gostando da live. Nós estamos aqui doando nosso tempo pra vocês, com muito carinho, muito amor. Hoje é dia 1º, né? No dia 1º de janeiro, estamos aqui com você, o moço bonito, pegando ganho com síndrome de Asperger, diferente do autismo clássico. Pois é, na literatura, só que tudo juntou, né? Ixi, essa pergunta ficou meio perdida, né? A história da correlação, porque a gente não lembra bem em que momento falou sobre isso. Qual foi a pergunta? Mas é porque eu faço, dancei, sou velha. Aqui, ó! Entregou a idade. Adoro lembrou dos mínimos detalhes. O povo que entrega a idade. Galera da Praça aqui, Nossa. ó, a Soraya entregou a idade. Adoro isso, gente. Mas assim, Soraya, Daniela. Você vê jovem chamada Daniela, você não vê menina, você não vê criança mais chamada Daniela. Não vê. Daniela é nome de assim, essa idade, essa minha idade que acha que é jovem, mas não é jovem mais, que as rugas estão aparecendo. Elas são as Danis. Soraya, você tá comigo, Soraya. Quantas crianças você conhece que se chama Soraya? Então, ó, é Dani, Soraya. Possivelmente, a próxima geração é das Fernandas também. Você vê criança chamada Fernanda? Você não vê mais criança chamada Fernanda. Elias já não fabricava mais quando eu nasci? Quando eu nasci já não fabricava mais Elias. A gente já tá velho. Eu já nasci em outlet. Quem?
Quem mais já nasceu em outlet ou entrou em estado de outlet? Gente, coloca aqui nos comentários. Se você é um outlet agora, me diga. E se você chegou perdido aqui, digita DFA para pegar a sua agenda. Agenda é gratuita, 0800. Boa noite, meu filho é autista, nível 1, 2 suporte, faz terapia 10 horas por semana, mas agora a fono diz que ele tem apraxia de falas. Pode explicar um pouco sobre isso? Eu posso, mas eu vou fazer mais, vou pegar o livro. Enquanto isso, Elias vai falando a prática, a vida da apraxia. Nossa. Elias vai falar sobre a vida da apraxia. Aquiles, contextualizando, Aquiles tem apraxia de fala bem severa. E além do DI, a apraxia dele atrapalha muito ele a fazer o planejamento do que ele vai falar. Então, Amor, muitas vezes... adianta um detalhe da apraxia, porque eu acho que o pessoal está me escutando, tá, né? Sim, é isso que adianta uma questão da apraxia, que esse microfone pega até longe. A apraxia, o primeiro sinal, sintoma, são as questões motoras globais. Isso eu não vou falar porque você vai falar, porque existe eu não sei essa parte. alta correlação sobre questões motoras. Você é especialista. Coordenação, eu sou especialista. Não, eu sou estudiosa, eu sou estudiosa. O que eu vou falar é o seguinte, é que o Aquiles, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer o planejamento motor da fala e tem a questão do DI. Então, assim, a gente precisa de repetir muitas vezes. E uma das frustrações que a gente tem é que, mesmo repetindo muitas vezes, em alguns momentos, ele vê, ele sabe o que ele quer, a gente dá o comando, o que é isso aqui, o que você quer? E ele fala a palavra errada. Muitas vezes eu mostro a blusa, ele fala usa, ele já fala busa direitinho. Busa, ele fala direitinho. Ele fala busa, mas só que às vezes ele fala usa e às vezes ele fala short. Mas ele sabe o que ele está querendo. Ele sabe o que ele está querendo falar. Faz o planejamento, mas só que não executa direito. Aí o tal do livro da apraxia. Então, gente, hoje eu postei nos meus stories até esse livro aqui, que é Como Tratar a Apraxia de Fala, tá nos meus stories, da Margaret Fish. É um livro que ele foi traduzido pela Elizabeth Just, que é assim, a Elizabeth e a Monique Ferro, elas são as grandes referências no Brasil na área de apraxia de fala. Elas trouxeram diversas técnicas, procedimentos para o Brasil. Então, assim, vocês precisam conhecer a abrapraxia, que, enfim, é onde a gente tem as grandes referências sobre isso no Brasil. Então, para vocês terem cuidado, para vocês não pegarem informações de outros lugares, porque elas têm muito cuidado na hora de fazer essa triagem. São duas fonoaudiólogas. E por que isso é importante, gente? Porque quem pode diagnosticar apraxia de fala é fono. É fono. Eu sempre falo muito isso. É engraçado que eu falo essas coisas e tem fono que fica bravo quando eu falo sobre isso. Eu levanto assim, gente, é fono. Vocês que... Só que não basta ser fono. Você tem que entender sobre aprendizagem motora da fala. Nós dois somos engenheiros. Na engenharia a gente estuda diversas ciências, nós nos especializamos em diversos ramos. Eu, por exemplo, eu fui me especializando na área de metrologia, na área de governança em TI, em várias. O Elias, por exemplo, é um engenheiro mecânico, ele se especializou na área de ar-condicionado e na área de refrigeração. Então, cada um vai se especializando. E a mesma coisa na área de fonoaudiologia. Existem várias especialidades, existem vários caminhos. E um dos caminhos é a área de aprendizagem motora da fala. A aprendizagem motora da fala, o que consiste? Quando nós vamos falar, nós temos um processo chamado praxe. Nós... Virado para você. Pode ficar assim. Você ficar um pouquinho mais confortável. O que você está querendo fazer? Tá. Então vamos lá. Aprendizagem. Você fica aqui, ó, tá bom, amor. Não precisa mexer, não. A gente tá bem, tá tudo tranquilo. A aprendizagem motora da fala, gente, a gente passa por algumas fases. Por exemplo, eu quero água. Tá aqui água, o copo com água. Eu vi água, eu quero pedir água.
Então eu fiz um rastreio visual com um copo aqui com água e eu quero pedir água. Então eu faço o rastreio, eu faço a ideação, eu planejo no meu cérebro, vai vir vários recursos. Então lá o meu hipocampo ele vai ativar vários recursos do meu cérebro, fala, ó, você vai aqui, ó, o cerebelo, ou vai fazendo todos esses recursos para eu conseguir organizar, para eu poder falar água, para eu pedir água. A mesma coisa para eu falar frases. Então, se eu vou falar frases, o meu cérebro já projetou, ele já desenhou tudo isso que eu tô falando para vocês foi processos que vieram bem antes. As palavras que eu falo para vocês, elas já estão concatenadas uma nas outras. Então, quando eu estou falando, eu crio o quê? Essa fluência. Então, o juntar de palavras, ele vai se tornando muito natural, porque vocês vão compreendendo tudo isso. Então, é todas essas fases da ideação, do planejamento, da execução, e tudo isso tem que acontecer em que momento? Tem um tempo que tudo isso tem que ocorrer para se parecer fluente. Então não basta eu falar, eu tenho que falar no tempo certo, eu tenho que falar com a entonação certa e no contexto adequado. Porque se eu falo muito alto dentro de uma igreja, dentro de uma sala de aula, não faz sentido. Então eu tenho que modular a minha voz o tempo todo. Então, se eu vou dar uma palestra, em alguns momentos eu vou ser muito enérgica e tem momentos que eu vou decair, porque eu quero mexer com a emoção de vocês. Eu quero estar ali. Então, a gente tem que planejar tudo isso o tempo todo. Então, o Aquiles, ele tá bravo, ele tem que chegar e falar, mamãe! Se ele quer ser dengoso e falar, mamãe, isso é muito importante, saber modular essa voz. Aprender a modular essa voz. E aí o que acontece? Nós entramos na apraxia de fala na infância com uma intersecção do autismo e em saber fazer a cópia das pessoas. Então, o que a ASHA, que é a Associação Americana, vou trazer aqui esse livro, vou ler o que está escrito nesse livro. A ASHA, ela é a associação aqui, ó, cadê? Amor, você que é bom do inglês, que você pronuncia, porque eu sempre pronuncio as coisas, eu leio inglês, mas eu pronuncio as coisas feias. Aqui, ó, ele pronuncia, ele sabe o moço do inglês. Tá escrito em português? Ah, tá, American Speech Language and Hearing Association. Isso mesmo, gente. É a associação americana que é responsável justamente, eles têm um comitê que justamente é responsável pela apraxia de fala. E qual é a definição deles de 2007? Aí você vai falar, Dani, por quê? Se ele entrou com uma definição em 2007, por que não entrou no DSM? Porque a própria ASHA falou, não estamos maturos o suficiente para colocar isso aqui no DSM-5. Vamos esperar mais um pouco, estudar mais um pouco sobre a apraxia de fala, e aí possivelmente no DSM-6 a apraxia de fala vai entrar no DSM. Então, vamos lá. A apraxia de fala da infância é um distúrbio neurológico de fala infantil, porque existe outros tipos de apraxia de fala. No adulto não é apraxia, não? Não infantil. Essa aqui é infantil, tem a diferenciação. Tá. No qual a precisão, porque você pode ter um acidente vascular cerebral e você tem uma apraxia, mas é diferente. E aí a gente tem que ter uma diferença, por exemplo, da apraxia para afasia, tem apraxia oral, tem apraxia de fala. Então a gente tem que diferenciar bem isso. A apraxia de fala da infância é um distúrbio neurológico de fala infantil, na qual a precisão e a consistência dos movimentos de fala estão prejudicados na ausência de déficits neuromusculares. Por exemplo, reflexos anormais ou tônus anormal. O que vem a ser isso? Por exemplo, que eu falei, no caso de adultos, tem um acidente vascular cerebral e aí começa a ter características de uma apraxia, não tem esse controle desse processo de praxe. Mas no caso da apraxia de fala da infância, não. Nós não temos essa característica, a gente não tem como rastrear, é uma questão possivelmente genética.
A AF, que é a praxia de fala da infância, pode ocorrer como resultado de transtornos neurológicos conhecidos em associação a transtornos neurocomportamentais complexos. E aí pega o trem. De origem conhecida ou desconhecida ou distúrbio de fala neurogênica idiopática. Aí, gente, um negócio pega porque existem correntes que falam que se a pessoa é autista, ela não pode ter apraxia de fala. Acredita? Porque o autismo, ele tem questões neurológicas que vão dificultar esse processo de praxe e existe uma correlação muito grande do autismo com transtornos motores. E aí fica uma discussão que o autismo, essas dificuldades motoras muito relacionadas ao autismo, junto com as questões de comunicação, falha de rastreio, seria o suficiente para explicar a questão que caracteriza a apraxia de fala. Então existe essa corrente, só que essa corrente está perdendo cada dia mais força, mas existe essa corrente. Eu só estou falando para vocês porque talvez vocês encontrem algum médico que fale não, ele não é o autismo explica tudo junto com o transtorno motor. Então só para que vocês tenham consciência, porque existe essas correntes e como a apraxia de fala não está definida no DSM, existe essa discussão, né? E acaba que a apraxia de fala é diagnosticada por fonoaudiólogos e aí eu vou deixar a mente de vocês trabalharem nessas coisas, porque eu não entro nessa treta, porque eu sou engenheiro e estou aqui apenas para passar conhecimento e jogar as tretas. Você só diagnostica falha de conexão. Eu só falha de conexão, essas coisas. Internet, essa é a minha parte. Eu jogo. Como um bom engenheiro de rede, você diagnostica falha de conexão. Eu só jogo a bomba no ar e deixo cada um interpretar da sua forma. Eu diagnostico tá quente, tá frio. Tá quente, tá frio. Mas de certa forma eu também. Sim. Aqui, ó, a dificuldade central no planejamento ou na programação espaço-temporal dos parâmetros de sequência do movimento resulta em erros na produção dos sons da fala ou da prosódia. Aqui tá a cereja no topo do bolo da apraxia de fala. Eu vou repetir de novo pra vocês. Ao invés de falar bolo, fala lobo. Lobo? Esse na sequência. Bolo. Ao invés de falar, não, a criança, ao invés de falar bolo, fala lobo. Ah, fala lobo, tá. Mas ó, aqui ó. Eu tô dando um exemplo. Sim, entendi, agora entendi. Aqui, ó. A dificuldade central no planejamento e ou na programação espaço-temporal dos parâmetros de sequência de movimentos resulta nos erros de produção dos sons da fala ou na prosódia. Então, vamos lá. A prosódia, a forma que eu estou falando, essa cadência, ela é extremamente importante para que vocês compreendam. Como também a forma que eu coloco os sons. Às vezes, gente, a pessoa atropela algumas palavras. Às vezes ela junta palavras que não deveriam. Não é porque você falou do negócio do espaço temporal. É tipo, se você fala muito lento, por exemplo, eu vou pegar o bolo. Sim. Você fala bolo. Você fala tão lento que aí a criança vai falar lobolô. Exatamente. Essa dificuldade. Então, por isso que é muito, muito importante entender esse conceito. E aí, nós vamos para outra questão da relação da apraxia de fala da infância, que é o diagnóstico diferencial, que é extremamente importante, que um bom fono vai fazer esse diagnóstico diferencial, porque nem tudo é apraxia de fala. E eu já volto novamente para as questões do autismo também. Mas é importante a gente entender os princípios da intervenção da AF, né, da apraxia de fala na infância. Aqui, ó, sobre avaliação. Gente, esse livro eu tenho decorado. Eu tô passando página por página, mas eu sei que é o capítulo 4, porque eu acho que eu não marquei. Ah, não, eu marquei aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte desse livro tem que ser lida. Esse livro, Dani, eu vou gastar R$500 nesse livro. Você não vai gastar, você vai investir nele. E olha que eu não tô ganhando um tostão e eu tô fazendo propaganda dele. Esse livro eu li tão... Paga nós. Eu li... Não, paga nós. Na verdade, eu não li tantas vezes, eu li 2 vezes ele. Mas eu tenho ele decorado, ele inteiro. Viu? O diagnóstico da autodabilidade, interpretação aí chegando. Eu Brilhando. Eu sou apaixonada.
Eu li em 2021 ou 2022 esse livro. Agora eu tô em dúvida se foi 2021. Acho que foi 2021 que eu li. Aqui, ó. Sobre a questão dele das etapas. Sequenciamento de fonemas, prática repetitiva, intensidade no tratamento, seleção de emissões da alvo e pistas multissensoriais e feedback. E aí é importante a gente entender cada um desses pontos, por quê? Sequenciamento de fonemas. Por que é importante trabalhar esse sequenciamento de fonemas dentro dessa questão espaço-temporal, né? Justamente para a gente fazer esse treinamento motor, porque fala é uma questão motora. Treinamento motor exige repetição, então por isso prática repetitiva, que vem a sequência. Nós precisamos repetir muitas vezes. Precisa repetir exatamente a palavra? Não. Existem técnicas, por exemplo, o REST, que é uma técnica que foi desenvolvida, se eu bem me lembre, qual é o nome daquele país que fica? Austrália. Foi desenvolvido, se eu bem me lembro, na Austrália. É porque eu tava tentando lembrar geograficamente. Você sabe que eu sou ruim com o nome, né? Então, eu lembro geograficamente, eu lembro de data de aniversário das pessoas, gente. Mas eu não lembro o nome. Infelizmente, eu sou muito ruim com o nome. Então, as práticas repetitivas, o REST, por exemplo, ele vai pegar e inventar palavras novas. Eu usei muito com Aquiles o DTC, porque pro Aquiles fazia muito sentido o DTC. Mas às vezes o Aquiles já tá tão cansado de repetir a mesma palavra que o REST faz muito sentido. Lógico que a gente vai estar usando os princípios. Quem vai usar técnica mesmo é a fono, porque a fono saca da respiração, do movimento, sabe tudo. A gente usa certos princípios que a gente vai estudando. Quem vai entender isso é fono e deixar claro que é a fono que vai estar ali sabendo fazer isso. A gente vai entendendo só essas fundamentações. Intensidade do tratamento tem que ser intensivo, porque memória motor exige repetição. Então, exatamente isso. Seleção das emissões alvos. Não adianta você estar trabalhando fonemas que não fazem sentido na vida desse aprendiz. O pessoal quer entubar coisas que não fazem sentido, gente. Então tem que entender como é que é a rotina, como é que é a vida. Se esse conjunto de fonemas vai fazer sentido naquele momento, porque essa prática tem que ser muito repetitiva, muito intensa. E pistas multissensoriais e feedbacks. Gente, a gente aprende por ajuda. A gente precisa de dica, a gente precisa de ajuda, porque a gente aprende. Se a gente erra, a gente aprende. A gente vai estar aprendendo pelo erro. Melhor a gente aprender pelo acerto. E o feedback é importante no sentido, não é assim, é assado, sem ser punitivo. A gente aprende, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa que não tá certa de uma forma, sei lá, tô passando, vamos ver um exemplo simples da vida. Tô lavando a panela Teflon com a bucha com essa parte fosca, essa parte grossa. Aí meu marido chega e fala, não amor, você tem que usar a parte macia da esponja porque você vai estragar o Teflon. Isso é um feedback. É um feedback construtivo. Que bom, eu parei de estragar as panelas. Porque minha mãe muito específico isso, muito né? específico, muito específico. Muito específico para não ser real. Para não ser real. Gente, é verdade. É verdade. Por algum motivo, na casa da minha mãe, todas as panelas de Teflon não duravam. E eu nem... Mesmo estudando engenharia, sabendo sobre abrasão, enfim, né? Enfim, é isso. É justamente isso. Enfim, a gente aprende por repetição, a gente aprende... Feedback. As sinapses dos neurônios, eles vão se formando, os caminhos vão se fortalecendo com repetição. E repetição é o caminho mais seguro de aprendizado. Sim. Porque você não tem como inserir emoção em todos os aprendizados. E aí nós temos a seguinte questão. No autismo, nós temos a questão que... Tem muito DI. Não é bem isso que eu ia falar. O que eu ia falar é que no autismo o que acontece muitas vezes é que dificuldade de generalização. Então a gente tem que repetir, mas repetir em diferentes contextos para que essa memória se consolide, entendendo que em um momento você vai falar... Tá ferro.
E em momentos diferentes, a gente vai falar de forma diferente. Então, por exemplo, é porque eu tô restringindo o tempo de Instagram. A gente vai falar, por exemplo, alto em casa, mas na escola tem que falar um pouco mais baixo, um coleguinha tem que falar de uma forma diferente. Então, entender que a gente vai falar mesmas palavras, mas em contextos diferentes a gente tem que agir de forma diferente. Então, por isso que é uma repetição, mas é uma repetição de forma diferente em cada contexto. E aí é a importância do papel do AT, por exemplo, do atendente terapêutico, assistente terapêutico, porque ele vai modular esses contextos. E tem uma coisa importante nessa questão da repetição e da generalização, é que para alguns casos você vai ter um gap, uma distância entre a fluência e a generalização por conta justamente da questão do autismo, né? Que você tem, às vezes, você tem que ter uma ótima fluência para você começar a trabalhar a generalização. Porque se você começa a trabalhar a generalização antes da fluência ficar um pouco consolidada em alguns casos, você vai causar confusão, né? A gente tem fases de aprendizagem que são muito importantes. Muito obrigada pelas informações. Legal, obrigada. Gente, mandem suas dúvidas aqui nos comentários. Aquele sinalzinho ali embaixo não é uma... a gente chamando pra live. Ah, tá. Às vezes a pessoa clica sem Pensei querer que ou por querer. Não, até que eu facilitaria se as pessoas mandassem. Mandaram. Não, mas esse aqui é dos stories, ó. Você tem altas habilidades, é dos stories. Os stories aparecem aqui. Aí. Não, aparece já tem tempo. Eu quando eu não conseguia responder. Coraçãozinho. Mandem suas dúvidas. Quem quiser, DFA, gente, é uma agenda. Deixa eu escrever aqui. Diário da família. Autista gratuito. Escreva DFA. E, gente, só lembrando uma coisa que é muito importante para vocês saberem, nós temos a imersão treino parental, que é uma imersão. Eu vou deixar o Elias falar sobre imersão, porque eu já falei tanto, eu acho ela tão incrível. Porque ela é um sonho meu. E ela é muito barata, ela custa R$67 e é conteúdo pra caramba. E nós conseguimos consolidar, mas eu vou deixar o Elias, porque o Elias ele tá vivenciando a imersão também. E manda bala, amor, que eu vou lendo as perguntas. Não, o que eu gostei foi que uma coisa que quebrou muito, que a gente vê também no feedback das pessoas, é as pessoas tirarem aquela dúvida do que é o treino parental, do que é a orientação parental e o que é a conversa de corredor de final de sessão. Porque ela foi idealizada para profissionais, mas ao mesmo tempo os pais estão se empoderando muito, muito, muito. E se vocês digitarem DFA, vocês vão receber também as informações da imersão no direct de vocês. Então vocês digitem DFA já, porque vocês já recebem tanto essa agenda, esse diário, e ainda recebem as informações da imersão treino parental no direct de vocês. E a imersão do treino parental também tá com desconto. Tá com desconto de 79 por R$67. Tá muito barato, bem baratinho, pela quantidade de conteúdo tá bem baratinho. É muita aula. Quem aqui já assistiu às aulas do treino parental? Sabe o que é, né? Fala aí no chat. Não, é incrível, porque assim... Porque o feedback tá muito bom. É muito legal, porque as propagandas, as pessoas falam, cara, eu tô amando, é incrível. A gente não... É impressionante que nos próprios anúncios as pessoas promovem o treino parental, porque o feedback tá bem legal, tá muito, bem legal. Muito, eu acho que assim... Foi algo incrível. E tem lá a participação de fono, É uma equipe interdisciplinar. Teve psicólogo, tá bem legal. Aqui, ó, meu sobrinho é Down, autista, não verbal, tem 5 anos, existe chance dele falar? Não sei. Ignora ali, ó. Rapidinho, deixa eu só aumentar.
Deixa eu ver como que eu faço. Voltou? Voltou. Acho que voltou normal. Voltou. Deixa eu só ligar, não se incomode com barulho não, vou ligar aqui pra ver se tá normal. Eu não posso dizer se seu sobrinho vai falar ou não. Eu não tenho... Não, a gente, infelizmente, gente, Normal. a gente não... O que ele precisa é entrar com uma comunicação aumentativa alternativa o quanto antes. Entre com comunicação aumentativa alternativa, CA. Sem okay? preconceito, porque gestos. Na verdade aumenta a capacidade comunicativa. Isso é muito importante falar, porque o que acontece? As pessoas acham que CA é cartãozinho, é tablet. Não, CA é uma forma aumentativa, alternativa de se comunicar. É por gesto? É por gesto. É por som? Por som. Começa pelo repertório que a pessoa já tem. O pessoal quer inventar de, não, porque tem que ser PEX, não, porque tem que ser POD. Não, tem que ser com base no repertório que a pessoa tenha. Se por acaso esses procedimentos, métodos sejam possíveis de implementar nesse aprendiz, ótimo, que bom. Se não for, meu bem, terapeuta que está aqui, se deu o trabalho de olhar o repertório ali do seu aprendiz e a partir disso e da rotina de vida e as necessidades, construir essa base de comunicação. E é uma coisa que a gente discutia até na imersão treino parental isso. E as evidências são muito fortes do CAA acelerar ao invés de retardar a fala. Acelera o processo de aprendizado da fala, porque o que acontece? A criança começa a estabelecer a capacidade comunicativa. Eu tô rindo porque tá cheio de outlet aqui, amor. Pra quem não entendeu, gente, todo mundo aqui quer outlet a partir dos 35 anos. Se você tem mais de 35 anos... Outlet foi o que eu falei, que foi que eu sim, meu nome. Os seus nomes. Não fabricava mais. É verdade. Fora de série. É verdade, mas assim... Mas sim, entrega a idade. Se seu nome não é Valentina, não é Enzo, não é... Agora tem uns nomes aí. Theo, Otto, sei lá mais, ou é o combo aí. Se seu nome não é esse, se seu nome é Daniela, Elias, Afonso, sei lá, Adolfo. Mário, Adolfo, você é uma pessoa outlet. Baltazar. Não fabrica mais Baltazar hoje. Não, Baltazar, pelo amor de Deus, Baltazar né? Não, é Baltazar. Então assim, se você chama Baltazar, você também é outlet. Fala aí no chat. Aqui, ó. Não, tô vendo pelo nome aqui, amor. Tá cheio de outlet aqui, ó. Cheio de outlet. Oh, meu Deus do céu. Só tem outlet nessa live. Aqui, ó. O Aquiles tem quantos anos? 7. Começou a falar com quantos anos? 4. Quando teve o diagnóstico de apraxia de fala? 4. Precisa falar. Precisa ter intenção de fala para começar. Foi 4 anos isso. Precisa ter a intenção comunicativa para sair a apraxia, tá, gente? Fala. Já a apraxia motora global já vai verificar outras questões, que é a dispraxia, né? E aí essa treta aí já é outra história, mas enfim. Dispraxia motora global. Aí cada um dá um nome diferente. Mas o que importa é que tem que ter intenção, tem que entender